Porque começou a era Mano Menezes, o Timão se reapresentou na manhã dessa segunda-feira e a gente tem informações ao vivo do CT Joaquim Grava com o repórter Osmar Garrafa. E aí, Garrafa, o Mano Menezes já foi apresentado? Boa tarde. Boa tarde, Anitta. Neste exato momento, a diretoria do Corinthians e também o técnico Mano Menezes já estão posicionados aqui na sala de entrevista coletiva. Vai começar a entrevista do novo técnico do Corinthians. Aconteceu há pouco a reapresentação do elenco, o início dos trabalhos para esta temporada. E o técnico Mano Menezes está chegando por aqui para ser apresentado e vai começar a entrevista coletiva. Os jornalistas estão se preparando e agora o Roberto Andrade, o vice de futebol do Corinthians, diretor de futebol, vai falar a respeito, vai fazer a apresentação. Vamos acompanhar o diretor do Corinthians fazendo a apresentação do técnico Mano Menezes. O ano 2014. Estamos aqui abrindo a temporada de 2014, apresentando o professor Mano Menezes, que vai trabalhar conosco esse ano. E se Deus quiser, por muitos outros ainda. Estamos abertos a perguntas de todos aí. Então, vamos começar a entrevista aqui do técnico Mano Menezes, aqui à sua esquerda. Mano, a primeira pergunta, então, a respeito da sua contratação, porque quando você saiu do Flamengo no final do ano passado, muita gente do Rio de Janeiro falava: o Mano Menezes saiu do Flamengo e vai vir para o Corinthians. E muito antes do Tite sair do Corinthians, já se falava do Mano Menezes aqui no Corinthians. Quando o Mário Gobi, presidente do Corinthians, sentou aí nesse local para se despedir do Tite, todo mundo até pensava que ele fosse anunciar o seu nome. Ele falou: não, a gente nem começou a pensar ainda num treinador, a gente vai começar a pensar a partir de agora. Então eu queria saber, a partir de quando que você começou a conversar com o Gobi e por que tanta gente chegou a cravar o seu nome como treinador do Corinthians até muito antes de o Tite deixar o clube, por favor. Primeiro, boa tarde. Tá sem áudio, tá com áudio. Não, tá com áudio, pode ir. Troca a entrada, gente. Quem estiver sem áudio, troca a entrada. Pequeno problema com o áudio do técnico Mano Menezes, vamos lá. Tá bom. Boa tarde. Dizer que o técnico Mano Menezes tem um problema de áudio para os cinegrafistas que estão com o áudio dele preso aqui à mesa de som, né? Então, nós estamos aqui, nós temos o áudio do técnico Mano Menezes e agora parece que agora está ok. Vamos acompanhar então as primeiras palavras do técnico Mano Menezes como treinador do Corinthians. Primeiro, prazer muito grande de voltar a trabalhar no Corinthians. É raro na nossa carreira tão disputada, tão concorrida, a gente chegar num clube de ponta da grandeza do Corinthians e você receber esse convite 2 vezes é mais raro ainda. E é sinal de que, quando da primeira passagem, se deixou algo forte na relação, capaz de promover esse encontro, e eu estou muito contente de estar aqui. Bom, falar sobre especulações é sempre muito difícil, né? Vínhamos caminhando agora e estamos conversando sobre isso. Anunciaram durante esse período umas 15 contratações do Corinthians, ou 15 prováveis contratações. Provavelmente nós não negociamos com nenhum desses 15. E agora as pessoas começam a dizer que nós perdemos a concorrência para esses 15. A minha situação é mesmo, você pode falar o que você quiser, mas eu não tenho que ficar desmentindo especulação disso ou daquilo, não tem cabimento nenhum. Quando resolvi sair do Flamengo, saí por uma questão particular, entendia que deveria sair, entendi que não deveria dar continuidade com o trabalho, porque o trabalho não estava atingindo os objetivos que queria. Então entendi que deveria fazer isso. Não tive nenhuma reunião com o Dr. Mário Gobi, presidente do Corinthians.
como disseram, que estive num hotel, me encontrei com ele sigilosamente, isso nunca aconteceu. A primeira reunião que eu tive no Corinthians foi um dia depois do anúncio oficial da não renovação do Tite. E a minha reunião foi com o Roberto, foi com o Duílio e com o Edu. E não foi nenhum hotel, foi um local de trabalho do Roberto. E aí, a partir daquele momento, nós começamos a falar sobre o futuro, de como as coisas seriam conduzidas, o que o Corinthians pensava, o que tinha sido feito de um planejamento do clube. E só então tivemos o primeiro contato e a partir daí tivemos uma sequência, porque é assim que as coisas funcionam. Mano, sua esquerda aqui, boa tarde. São dois momentos muito distintos, né, que você assume o Corinthians. Em 2008, um time rebaixado, com pouco dinheiro em caixa, precisando se reformular. E hoje um time campeão do mundo, campeão da Libertadores, se reestruturou, não teve um segundo semestre muito bom, muita gente entendia que faltava motivação para um elenco que ganhou tudo. E esse elenco praticamente está todo aí, à sua disposição, com o único reforço do Wendel. Como é que você entende esse novo momento do Corinthians, por enquanto? Como é que você entende esse novo momento do Corinthians e essa nova chance nesse clube que você se deu bem no passado? Realmente são momentos muito diferentes, né? E é importante entender essas diferenças, né? Exatamente no que se projeta, no tipo de planejamento que se faz, nas contratações que se vislumbra para reforçar um grupo com essa qualidade que temos hoje. Na época, nós pensávamos, e era necessário, montar um grupo praticamente todo novo. Então, teve uma preocupação muito mais, né, quantitativa, né? Hoje se tem um grupo extremamente vitorioso e que permanece aí porque são jogadores contratados pelo clube, contratos esses que um clube do porte do Corinthians, com a sua respeitabilidade, sabe que precisa honrar e vai fazer exatamente dessa forma. E a minha missão nesse momento é exatamente entender isso, iniciar um trabalho a partir de um trabalho muito vitorioso, sedimentado, mas que é natural no futebol, né? De ciclos em ciclos. Você faz mudanças, a direção do Corinthians entendeu que esse era o momento de fazer uma delas. E as outras alterações, as mudanças, vão fazer com que aconteçam novas reações, né? E essas reações vão apontar o caminho que nós temos que seguir a partir de agora. E acho que isso fica claro com jogadores extremamente inteligentes e com uma visão que o clube quer de permanecer entre os primeiros clubes do país, da América e do mundo. Chegou, passou a ser o parâmetro durante um ano e pouco, era o parâmetro de quase todos em termos de referências, e se passou um ano e hoje temos outros parâmetros. Temos um novo campeão brasileiro, temos um novo campeão da América e temos um novo campeão do mundo. E queremos novamente chegar nesse lugar, nesse patamar. E esse é o caminho que vamos trabalhar. Mano, aqui à sua esquerda. Aqui, ó. Mano, bem-vindo novamente ao Corinthians. Que você já, desde que você começou a trabalhar efetivamente no Corinthians, o que você já pôde observar do elenco? Quantos jogadores você pretende contratar? Há uma lista de reforços, de dispensas? E o Tite mesmo disse que você entrou em contato com ele, né? Como é que foi essa conversa com o Tite de transição aí entre o trabalho dele e o seu agora? São conversas internas e reservadas, exatamente porque não vou chegar aqui e expor um grande profissional que está saindo e que me deu a confiança de poder conversar, que também é raro no futebol. Então, não vou chegar aqui e revelar o que o Tite pensa, o que pensava a respeito dos jogadores, e também não vou fazer isso publicamente em relação a nenhum jogador. Não se trabalha com lista de dispensa, isso não existe, e nós não vamos,
criar essa instabilidade desnecessária. Vamos trabalhar coerentemente com algumas prioridades que pensamos que o plantel tem e que ficaram evidentes, algumas delas, nesse segundo semestre. A que foi mais urgente, nós buscamos e já está aí o Wendel para preencher, né? Porque todos lembram, o Alessandro foi deslocado da direita para a esquerda numa parte grande do Campeonato Brasileiro. Isso, né, fez com que se observasse o planejamento feito pelo Corinthians, dirigido prioritariamente para um jogador da função. Temos outros casos assim, mas vamos trabalhar dentro daquela estratégia que sempre se faz no futebol. Se fala pouco, porque se não se adiantar muita coisa, você perde em termos de estratégia, e também não se cria expectativa, porque logo depois vem uma frustração quando não consegue fazer. E no futebol você não consegue fazer tudo o que quer no momento logo a seguir. Então temos que ter calma. Em nenhum clube brasileiro os cofres estão cheios, então nós temos que fazer as coisas com coerência. E, repito, não temos que trazer quantidade de jogadores, temos que pontualmente ir buscar o jogador que queremos e entendemos que seja realmente qualificação, num plantel já extremamente qualificado, num grupo extremamente qualificado. Mano, aqui desse lado, a diretoria optou pela mudança do Tite, até por talvez entender que ele não conseguia mais tirar ou fazer o grupo que está aí presente render aquilo que vinha rendendo na temporada 2012, por exemplo, e isso foi reflexo na temporada 2013. Como você pensa ou como você garante que você, com esse mesmo grupo, vai poder fazer esse grupo render o suficiente para voltar a vencer os títulos? No futebol não existe garantias. E temos exemplos bem objetivos sobre isso. Você é campeão no ano anterior, você mantém o mesmo grupo, você qualifica até o grupo, mantém o mesmo técnico e o ano seguinte inicia diferente, porque as cabeças mudam e é natural do ser humano que seja assim. E os adversários também mudam. E a partir do momento que você passa a ser a referência, todos querem chegar onde você está. E chegam porque tem qualidade, tem competência para isso. O campeão brasileiro do ano anterior foi o Fluminense, do outro ano. E deste ano, o Fluminense brigou até a última rodada e até alguns dizem que foi rebaixado. Então, não existe garantia sobre essas questões, mas nós sabemos o caminho, nós sabemos a maneira como podemos nos aproximar mais de resultados positivos. O Corinthians tem uma excelente estrutura para isso, é um clube hoje que oferece as melhores condições para se desenvolver o trabalho. E nós temos a obrigação de, estando aqui, dar o melhor de nós para consegui-lo. Mano, boa tarde. Você é profundo conhecedor do futebol, um técnico experiente, conhece o Corinthians, já passou por aqui, foi campeão por aqui, conhece a torcida corintiana e talvez na história, pela primeira vez, a torcida fez algo que nunca fez com nenhum técnico na saída do Tite, ovacionando o treinador. Você também foi muito ovacionado quando saiu para a seleção brasileira, mas de uma forma diferenciada em relação ao Tite. Conhecendo a torcida corintiana, e todo início de trabalho é um início difícil, natural. Você entende que vai, por algum tempo, trabalhar com a sombra do técnico Tite? Você tem essa preocupação? Você acha que esse é um processo natural? E se você me permite uma outra questão a respeito do Alexandre Pato, que não foi aquilo que se esperava com o Tite, mas como você já trabalhou com ele na seleção brasileira, o que você projeta para o Pato no próximo ano? Obrigado. Primeiro que falar do trabalho do Tite no Corinthians, né, é extremamente desnecessário. Um trabalho extremamente vencedor. E eu vejo com ótimos olhos que se aprenda a reconhecer o trabalho de um profissional como ele, com a passagem que ele teve no Corinthians. Nós, técnicos, somos tão duramente criticados, na maioria das vezes. Fico feliz que tenha tido esse tipo de comportamento e consideração em relação ao Tite, porque ele merece. Substituí-lo, óbvio que não é tarefa fácil. Mas o Corinthians entendeu que eu estava e estou entre os treinadores que
por conhecer a casa, por ter a trajetória que tenho, estar aqui nesse momento para tentar fazer isso. E vou fazê-lo. Sabemos exatamente como é o futebol e sabemos também o que o torcedor quer. E temos que dar a ele o que ele quer. Ele quer vitórias, ele quer resultado positivo e nós temos capacidade de fazer isso. E temos que fazer. A questão do Alexandre Pato está inserido dentro dessa normalidade do futebol. Quando você faz uma contratação desse porte, ninguém discute absolutamente nada, porque não é possível discutir. Mas, às vezes, as coisas precisam de um certo tempo e penso que essa primeira passagem, né, foi extremamente rica em detalhes para que a segunda etapa disso produza resultados cada vez melhores.